deu um tema para este ano. Uma palavra profética para toda pessoa que crê. Porque sem fé é impossível receber de Deus alguma coisa. Todos que foram abençoados por Jesus ouviram esta palavra: a tua fé te salvou. Se você pode crer, tudo é possível ao que crer. Então o tema deste ano para a tua vida, para a minha vida, é a restauração de todas as coisas. É a restauração da paz. A paz perdida. A restauração da saúde que você perdeu. A restauração dos seus bens. A restauração dos seus direitos adquiridos. A vontade de Deus e a palavra de Deus para nós nesta noite é restaurar, é trazer à vida tudo aquilo que está morto, que morreu, que você perdeu. E para isso, há 7 dias atrás eu estava orando e Deus me deu o texto que eu deveria ler hoje. E qual não foi a minha surpresa quando ontem de manhã pastor Fábio que ia pregar e ele me disse: mãe, eu vou falar sobre a árvore, e Deus tinha me dado a palavra sobre a oliveira. Eu não disse nada para ele hoje, que eu falei para ele. Eu fui para o quarto orar. E eu quero que você preste atenção quando Deus está agindo. Aqueles que não estão envolvidos no mesmo Espírito não compreendem, mas quando você não compreender, aceita, porque Deus está realizando uma grande obra. Ele está fazendo algo novo, e o novo é desconhecido. Quando uma pessoa vai viajar para um país que ele não conhece, com uma linguagem, um idioma diferente, ele fica receoso. Muitos nem vão, muitos desistem, muitos, como não conseguem ir para aquele lugar, começam a falar mal daquele lugar, daquele país, porque não consegue, não tem coragem, ou não tem condição. O novo nos traz muitas vezes medo. Mas se nós estamos no barco com Jesus, é Ele que está dirigindo este barco, e não precisamos temer. Amém? Ele está no comando. Deixa Jesus comandar a sua vida. Então nós vamos abrir as Escrituras. Quando nós abrimos a Bíblia, a boca de Deus começa a falar conosco. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 8, a partir do versículo 1. Olha só o que Deus tem para nós. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo o animal, e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas, cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e as chuvas do céu se deteve. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, do dia 17 do mês, sobre o monte de Ararat. E foram as águas indo minguando até o 10º mês, e no 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito.
e soltou um corvo que saiu indo e vindo até que as águas se secaram-lhe sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e a meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis, arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba. Então a pomba não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Irmãos, cerca de 100 anos, Noé construiu uma arca, um barco bem grande que Deus mandou. E Noé, no comando de Deus, entrou na arca com mais 7 pessoas: sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. E Deus falou com Noé: eu vou mandar chuva sobre a terra, e toda a humanidade, tudo que criei, vai acabar. Mas você não, porque você é justo. Deus não destrói o justo junto com o ímpio. Ainda que seja só você na sua família, só você no seu bairro, só você na sua cidade, só você no seu país, Deus está vendo o seu coração. Graças a Deus. Então, amados, ali Noé esteve dentro daquela arca, desde o período que ele entrou, e Deus fechou a porta por fora e começou a chuva, até Noé sair da arca, ele ficou 371 dias. Você já deve ter ouvido muitas pregações que ele ficou 40 dias. Choveu torrencialmente sobre a terra 40 dias. Inundou toda a terra. Aquela arca, ela foi subindo, subindo, subindo. Ela ficou, irmão, num imenso mar. Porque as águas cobriram as montanhas. E à medida que a arca subia, ela ia chegando mais perto das nuvens, ela ia ficando em cima da água, e a água cobriu toda a terra. E nós chegamos aqui no texto, nós não vamos falar sobre o dilúvio, as pessoas que ficaram, nós queremos falar outra coisa. Eu estou fazendo a base, o alicerce da minha palavra. Lembrou-se Deus de Noé. Deus tem universos para cuidar. O nosso mundo, o nosso planeta não é nada. É a milionésima parte de um átomo diante de tudo que Deus tem, que Deus criou. Fora o seu mundo habitat. E Deus criou o homem, um ser, e está preparando este ser para desfrutar de tudo isso que ele fez. Ele está preparando. Ele não pega a pessoa assim do nada, sem preparo, como um pai pega uma criança, uma adolescente, põe uma herança na mão dele, milhões na mão dele. Não. E só aqueles que passam pelas provas, só aqueles que conquistam a confiança de Deus, vão reinar com ele.
Isso é um processo. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que esse texto ele é tão rico que poderia ficar 3 anos fazendo um curso só sobre esse texto. Aqui, irmãos, nós passamos por cima. Pegamos uma palavrinha, uma palavra-chave. E agora Deus falou: Noé, está lá na arca. O que você acha que é um ambiente de 3 compartimentos, onde tem centenas de animais defecando, comendo, e você convivendo ali? Pessoas que se revoltam, pessoas que se rebelam, pessoas demais sensíveis, são pessoas que não vão conseguir nada no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é um mundo de vencedores, de pessoas que não vivem para si mesmas, de pessoas que não têm a sua vida por preciosa, de pessoas que a vida do outro é mais preciosa do que a dele. Este é o vencedor. Deus se lembrou de Noé. Tem pessoas, irmãos, que se acham as pessoas mais importantes do mundo. É a única, é a melhor. Ninguém pode tocar, ninguém pode falar, vai se haver comigo. Irmãos, nós fazemos parte de um todo. Nós pertencemos à humanidade. Deus está escolhendo a dedo aqueles que podem realizar algo com Ele. Ali, irmãos, Noé, para ser salvo das tempestades, ele era um homem justo, das saraivas, de morrer, como toda a humanidade, ele estava sendo salvo, sim. Ele ganhou a vida dele e da família dele, sim, mas dentro de um ambiente cheio de animais, alimentando aqueles animais, porque aqueles animais seriam o futuro do alimento deles e da vida na terra. Talvez Deus tenha te colocado numa situação assim. Por isso Jesus disse: não murmureis, porque Deus tem um plano. Ele tem um projeto, um planejamento de vitória. Ele diz: os meus pensamentos para você são bons, é de coisa grande, é de coisa boa, mas vocês têm que caminhar comigo e aprender do jeito que eu quero te ensinar e devo te ensinar. Ali está a família que vai fazer restaurar a terra que Deus fez. Queridos, quando Deus se lembra de Noé, Ele fala: para tudo, começa a secar, vou mandar um vento. Deus começa a soprar na terra e a água começa a secar, estava tudo molhado. E aí foram passando-se, os dias foram se passando, irmãos, e ao cabo de 150 dias que ele estava dentro da arca, as águas começaram a minguar, a virar lago, riachinho. E aí, irmãos, a arca, no 7º mês, 210 dias depois que começou o dilúvio, ela repousa, porque ela estava singrando sobre as águas. Tem hora que você se sente assim, né? Noé sabia onde estava? Ele não tinha noção de nada, mas era Deus que estava
conduzindo. Talvez você esteja vivendo um momento que você não tem noção de nada, nem na vida profissional, nem familiar. Você não sabe o que vai acontecer. Mas Deus está no comando da sua vida. Aleluia! O lugar pode ser fértil, você está no meio de pessoas ignorantes, mas Deus te colocou. Deus tem um plano. Aí, irmãos, Noé, no 11º mês, quando fez 11 meses e 10 dias, Noé abriu a janela que ficava em cima para olhar. Janela fechada há quase um ano. Pensou o que é isso? Se abrisse a janela, morria. Eu quero saber se você, neste dia, no primeiro dia do ano, você está disposto a viver o que Deus preparou para você. Responde para você mesmo. É janela fechada, é janela fechada. É porta fechada, é porta fechada. É no meio de animais, é no meio de animais. Mas daqui uns dias, a terra toda seria de Noé. Ele tinha uma missão. Eu amo estar dentro do plano divino. Estar no centro da vontade de Deus. Aconteça o que acontecer, eu sei que Deus tem um plano. Que Ele planejou tudo e tudo está contribuindo para chegar onde Ele quer. E eu tenho visto na minha vida, tudo está chegando onde Deus quer. É onde Ele quer. E se Ele vê essa disposição em você, humildade, cabeça baixa, paciência, espera, Ele vai fazer uma grande obra para a glória dEle, para o crescimento do reino dEle. Eu faço parte de um todo, você faz parte de um todo. A glória não é sua, a glória não é minha, a glória é do Senhor. O reino é dele, Ele é o rei. Queridos, sabe o que Noé faz naquele dia? Ele quer saber se ainda existe podridão, cadáveres. Imagina, milhões de pessoas morreram. Animais, a terra estava cheia de vermes. Imagina você quando há muita morte num lugar que tem uma catástrofe, vem peste, não é? Então as nações têm que ir, é remédio, é tudo, senão dá peste em todo mundo. Por isso que Deus levou Noé lá para cima da água. Então Noé, na sua inteligência, na sua sabedoria de um homem já de idade, ele solta o quê? Um corvo. Porque o corvo se alimenta de verme e de cadáveres e de coisas fétidas. E ele mandou um corvo. E ele disse: vamos ver se o corvo vai gostar de ir lá. E o corvo não voltou mais para dentro da arca. Lá estava tudo que ele queria: carniça, podridão, cadáveres e vermes. E ali o corvo ia, olhava para dentro da arca, voltava, ficava ali na terra e ficava indo e vindo, se alimentando da podridão desse mundo. Mas Noé também soltou o quê? Uma pomba. Uma pomba. Enquanto o corvo, ele é símbolo de escuridão, morte e mistério. Muitas pessoas tatuam um corvo. É um pacto inconsciente com a morte, com a podridão, com a miséria desse mundo. Você vai encontrar na igreja crentes corvos.
e crentes pombas. Você vai encontrar aquele crente que ele não para. Como o corvo. O corvo vai lá, come uma carniça, depois ele vai e come milho. A pomba só come grãos. Ela não tem um estômago, ela no seu interior, ela não foi preparada para comer cadáveres e vermes. Assim como você que é de Jesus. Se te colocarem no mundo para fazer as coisas do mundo, ou mesmo dentro da casa do Senhor, começar a fazer aquelas coisas erradas, no meio de fofocas, de intrigas, de maledicências, você está se tornando um corvo, porque isso é do mundo, é fétido, é verme. Mas quando é pomba, não se sente bem, passa mal. A pomba, quando chegou aqui na terra e sentiu aquele cheiro, e sentiu aquele odor de morte, ele viu os cadáveres se desmanchando, pútridos, ele voltou, aquela pomba voltou correndo para a arca, e Noé fez assim com a mão, ela pousou na mão de Noé, e Noé a trouxe para dentro da arca. Crente, Jesus não fica indo e vindo não, amados. Ele, como nós ouvimos ontem, é planta enraizada na casa do Pai. É um coração firmado no Senhor, que não se mistura e não desce ao nível de Satanás. Aquele corvo não voltou mais para a arca. A pomba sim. Então Noé disse: a terra não está boa para nós ainda. Ela está perigosa. Tem peste lá. É necessário secar tudo. É necessário vir o sol. É necessário a terra ser purificada para a gente sair da arca, para viver novamente ao ar livre. Amado, 7 dias depois, Noé soltou a pomba novamente. Segunda vez. E a pomba ficou até de tarde. Ela estava procurando um ramo apropriado, porque já tinha árvores, já tinha plantinhas crescendo, a terra havia se secado, as raízes que ficaram aprofundadas no solo já estavam expondo as suas plantinhas, os seus brotos. Então ela encontrou um ramo de oliveira. Ah, meus amados, por quê? A oliveira é de um simbolismo maravilhoso nas Escrituras. A oliveira é originada nas terras da Ásia, em Israel, ali no meio daquele povo ali da Palestina. A oliveira, ela produz alimento, combustível. O combustível que traz energia, que traz a luz, faz luz. As lâmpadas eram iluminadas com azeite, combustível era azeite. A oliveira trazia o alimento, que é azeitona, o óleo. Remédio para a cura de enfermidades. Irmãos, a oliveira era completa aos olhos de Deus. Ele gosta das oliveiras. Aleluia. Portanto, ela é o símbolo do povo de Deus. Ela é o símbolo de Israel. Ela é o símbolo da igreja. Ela é símbolo de um crente fiel. E quando a pomba chega com o ramo de oliveira, ele diz: já podemos descer.
Mas vamos esperar mais 7 dias. Porque quando ela tiver alimento para ela lá, ela sei que ela vai ficar. Aí ele solta pela 3ª vez a pomba. E a pomba vai e não volta. Já começa a sua vida entre as árvores. Queridos, a pomba é símbolo da paz. É símbolo do Espírito Santo. E aí sim, ela vem, irmãos, sobre Jesus. O Espírito Santo, ele se transforma mais tarde numa pomba, ele aparece em forma de pomba. Porque a pomba é simples. Eu sempre digo, Jesus é inocente como uma criança, como um bebê. Jesus é inocente, é puro. Por isso ele ama. Muitas vezes eu converso com pessoas que ficam analisando os pecadores. Ele analisa porque que a pessoa peca, o que a pessoa fez, por quê, o que vai acontecer com a pessoa, qual vai ser o castigo. Quando Jesus quer um coração puro, você não precisa saber nada disso, não. Nada disso. Por que a pessoa pecou? Qual é o pecado? O que vai acontecer? É por isso que Jesus ama, porque ele é puro. Ele é inocente. E a pomba, Jesus escolheu ela para ser símbolo da paz, para ser símbolo do Espírito Santo. Deus é muito simbologista, ele gosta muito de mostrar os símbolos. Ele é muito pedagogo para a gente entender. Agora, irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos alimentados pela palavra de Deus, nós temos que acreditar. Assim como essa terra vazia, como essa terra destruída pode recomeçar, a sua vida também pode recomeçar. Tudo tinha sido destruído, mas quando veio o sol, quando tudo secou, começaram a brotar novamente as plantas. E quando eu vejo uma pessoa que está com seu casamento arruinado, que está endividado, que está com a sua mente atropelada pelos bloqueios dos sofrimentos, eu posso acreditar que Jesus pode te dar uma nova mente. Ele pode te dar um novo coração. Ele pode transformar essa vida tão miserável, tirar os vícios, tirar todo esse passado ruim, triste do seu pensamento, da sua mente, e te dar novos pensamentos. Está escrito: eis que faço novas todas as coisas. Quem está preparado para o novo de Deus, diz amém. Amém. Então, faça como diz a palavra. Traça à sua memória aquilo que te dá esperança. Traz aos seus pensamentos as coisas boas. Alguém me perguntou: a senhora é a favor da hipnose? A senhora é a favor da pessoa voltar a viver um sofrimento para ser curado? Irmãos, eu gosto da psicologia, acho que é um trabalho bonito, mas eu escolhi a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem dê confiança para as coisas antigas. Uma salva de palmas
porque é Ele que sabe tudo, é Ele que é poderoso, é Ele que conhece todas as coisas. Não fica lembrando, não fica buscando no passado as amarguras, as ofensas. Deixa isso tudo hoje em terra. Abre pela fé aqui hoje grande sepultura e coloca dentro dessa sepultura os seus desafetos, as suas desconfianças, o seu ódio, a sua raiva, a sua revolta. Enterra tudo isso hoje, porque isto vai te adoecer. As pessoas estão ficando doentes por causa do ódio, por causa da inconformação. Eu não me conformo com isso. Mas eu não me conformo com esse governo. Mas eu não me conformo com essa igreja. Eu não aceito isso que fulano faz. Você não tem que aceitar nem desaceitar. Você não é Deus. Você não dá conta da sua própria vida. Eu estive hoje falando com o irmão, estava me perguntando umas coisas para esse irmão. Eu não dou conta nem da minha vida. Eu tenho que cuidar da minha vida com Deus. Eu quero tempo para orar. Eu quero tempo para ler a Bíblia. Eu quero tempo para evangelizar minha rua. Eu quero tempo para visitar os hospitais. Eu quero realizar obras. Eu quero ganhar almas. Eu vou ter tempo de me preocupar com o que o irmão faz ou não faz, se gosta de mim, se não gosta. Eu tenho que me preocupar em gostar, em amar. Amar. Jesus disse: se possível, tem de paz com todos. Todos hão de dar contas a Deus. Para isso haverá um tribunal. Vai ter o tribunal de Cristo. E não é agora. Certa vez, um irmão chegou perto de Jesus e disse: Jesus, nós temos uma herança que meu pai deixou, mas meu irmão não quer dividir a herança comigo, ele quer ficar com tudo. Jesus falou: eu não tenho nada com isso. Eu não vim para ser juiz, para repartir as coisas. Foi para isso que eu vim. Até Jesus, irmãos, ele soube separar as coisas. Ele disse: eu não vim julgar, eu vim salvar. Eu vim salvar o perdido. O perdido. Você acha que alguém está perdido? Você acha que alguém está rebelde? Você acha que alguém está caindo? Exatamente esta pessoa que precisa do seu abraço. Exatamente esta pessoa que precisa do seu amor. É isso. Não é nada demais. Ramo de oliveira. É tão lindo isso. Eu separei um monte de textos para minha base. Tem aquele texto do Salmo 128. Teus filhos serão como rebentos de oliveira à volta de tua mesa. Sabe por quê? O salmista Davi disse isso. Porque a oliveira, ela é tão maravilhosa. Ela pode durar 1000 anos. E ao lado de cada oliveira, as raízes delas são tão profundas e elas vão tão longe que no mínimo nasce 10 oliveiras em volta dela, só pela raiz dela.
Seja uma oliveira. Tenha filhos espirituais. Queridos, hoje, essa oliveira que está sumida aí dentro da terra, que não está sendo sombra, não está sendo remédio, não está sendo luz, não está sendo nada, está na terra, lá dentro. Ela vai começar a brotar. Você crê? Diga amém. Amém. Abre o seu coração para Deus. Deixe de ser um corvo e passa a ser uma pomba na casa do Senhor. Deus vai mudar muita gente. Eu tenho me colocado à disposição de Deus para Ele me mudar, para Ele fazer sempre de mim uma nova pessoa, melhor, para a glória dEle. Eu não vou me alongar, irmãos, mas eu quero orar com vocês. Daqui a pouco nós vamos ungir, mas antes nós vamos orar. Vamos ficar de pé para nós orar. Aleluia. Você pode crer. Senhor, aqui, Senhor, estamos na Tua presença. E alguns irmãos estão chorando, querendo uma mudança, querendo ver sua família reunida novamente, querendo a saúde que perdeu, querendo a restauração do relacionamento conjugal. Muitos ainda acham, estão dizendo é impossível, mas para o Senhor nada é impossível. Então, nesta hora em que nós vamos ungir, eu te peço que venha. Vem. Porque está escrito em Isaías 10:27. Que a unção tirará o jugo do teu pescoço e a carga dos teus ombros. Esta unção para o ano que se inicia é uma unção de restauração, de novo nascimento, de firmeza espiritual na tua casa. Em nome de Jesus. Recebe a Shekinah do Senhor, recebe a Shekinah de Deus. Entra na fumaça, igual Salomão entrou e desapareceu por 7 dias. Ele desapareceu na Shekinah de Deus por 7 dias. E o perfume veio do céu e inundou Israel por 3 anos. Entra na Shekinah de Deus e recebe. Coloca a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e seja canal de Deus para ele. O Espírito é mente para mim. Seja canal de bênção para a tua família. Inunda, Senhor. Inunda, Deus.
a Shekinah de Deus. Mais uma vez, santo. Jesus veio. A gente sabe que veio.